Olá, querido intercessor, guerreiro do Amai, você que tem orado, abençoado povos e nações. Nós estamos ouvindo e revendo, eu diria assim, alguns pontos importantes que nós trabalhamos com vocês no nosso Guia de Estudos 3, os Cheios do Espírito, aprendendo sobre esse companheiro maravilhoso, o Espírito Santo. E nós falamos com vocês sobre os primeiros encontros que nós já tivemos, e hoje nesse repasse nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo e a sua obra. Nós aprendemos também que o Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar. É interessante que lá em Lucas 11, os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para eles. E falando ali não pela oração em si, que seja a mesma oração, mas, embora que é uma bela oração, nós oramos o Pai Nosso, mas nós temos que extrair os princípios da oração do Pai Nosso e aplicá-los na nossa vida de oração. Mas é interessante que o Espírito Santo, ele também trabalha dessa forma, Ele traz para nós os princípios e ele vai nos ensinando na nossa caminhada de oração à medida que nós buscamos na palavra, que nós permitimos, e o Espírito Santo vai nos treinando como intercessores. Ele de fato é aquele que lidera a intercessão e ele nos conduz no caminho da intercessão. Então o Espírito Santo, ele ensina a orar. E com essa visão tão linda, tão maravilhosa, o Espírito Santo é aquele que ensina a gente a orar, como Jesus ensinou seus discípulos a orar. Então o Espírito Santo traz os ensinamentos também a partir da palavra de Deus, nos ensinando e nos levando no caminho da oração. O Espírito Santo também, ele é um intercessor. E Kennedy Reagan fala uma frase muito interessante que eu gosto muito e já coloquei aqui nos nossos momentos da Amai, é que nós só nos tornamos intercessores pelo fato do intercessor viver em nós. Porque o Espírito Santo é mesmo o supremo intercessor, E essa obra de intercessão é uma obra que é muito linda, porque Jesus foi intercessor. Lá em João capítulo 17, nós vemos Jesus orando por nós, Jesus orando pela igreja. Então ele está orando ali pelos seus discípulos, por aqueles que iriam crer nele. Aí Jesus sobe aos céus, ele continua a obra da intercessão. No Calvário nós temos a suprema intercessão, quando então ele abriu o caminho para o Pai, para o sacerdócio perfeito. Agora ele manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem o mesmo papel de intercessor. O Espírito Santo também, ele ora por nós. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, 26 e 27, eu vou ler para você aqui. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, que tremendo! Temos um intercessor e esse intercessor gera a intercessão perfeita. É a intercessão alinhada com a vontade de Deus para nós. Então, o Espírito Santo é esse intercessor em nós. Quem vive segundo a mente humana, ele vive voltado para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. Então, à medida que nós oramos, alinhados com o Espírito, mais e mais a ação do Espírito na nossa vida vai nos tornando pessoas espirituais. Há um fim muito proveitoso nessa intercessão do Espírito em nós. O Espírito vai nos alinhando à vontade de Deus, o Espírito vai nos tornando pessoas que estão buscando, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Que Jesus disse que é primeiro para buscar isso, Primeiro escolher, estar com Ele e desejar a Ele mais do que tudo, buscar a Ele e seu reino, e então tudo mais é acrescentado na nossa vida. E isso acontece na vida de oração, e quem produz essa caminhada de oração, quem aprofunda isso em nós,
É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai agindo no nosso interior e nos transformando, a ponto de que também a nossa mente, sim, aliado que a palavra de Deus também ensina e aprendendo a partir da palavra de Deus também é transformada. Então nós somos transformados, como diz a palavra, de glória em glória. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E a oração tem um papel fundamental nesse trabalho, a oração e a palavra. É claro, a nossa cooperação em obediência, não é mesmo? Porque também se a gente não obedecer não vai acontecer, né? Então a nossa cooperação em obediência. Mas o Espírito Santo vai usar e ele vai interceder para que isso aconteça. E vai interceder em nós mesmos. Em nós, o Espírito Santo é agente de intercessão. Não há como experimentar a intercessão do Espírito Santo se nós não estamos ligados a Ele, se não estivermos em sintonia com o seu agir e sensíveis à sua doce voz e à sua direção. Sabe, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala que o clamor do Espírito é profundo demais. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, é muito além das palavras humanas. Ele se transforma nesses gemidos em nosso coração, isso é manifestado em um desejo de orar, em um desejo de buscar, em uma renovação que acontece no nosso interior. E essa renovação acontece em virtude da própria intercessão do Espírito em nós e por nós. Que maravilhoso, não é mesmo? Que obra profunda! É difícil para a nossa mente humana, só podemos entender um pouco do que nos é revelado. E nos é revelado pelo próprio Espírito Santo, esse agente da intercessão, esse agente que ora em nós, ora por nós, intercede, como diz a palavra de Deus, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Agora nós também aprendemos que esse mesmo Espírito, além de orar, ele também dirige, ele também nos leva como vasos para que nós nos tornemos intercessores, que é uma profunda identificação. Jesus foi intercessor, o Espírito Santo é intercessor dentro de nós. E agora ele nos chama para a intercessão. Ele também nos chama para nos colocarmos nessa posição maravilhosa, que é colocar-se no lugar do outro, pleitear pela causa do outro como sendo sua própria causa, porque essa é a base mesmo do que é a oração intercessória. Sabe, nós de fato não temos entendimento das coisas. Até quando oramos por uma pessoa, oramos uma situação, um desafio, por nós mesmos. Mas o Espírito sabe orar como convém. E o Espírito Santo, ele intercede por nós, como nós já falamos, e nos dirige a orar como convém. Por isso você tem que buscar, ter essa sensibilidade, deixar que o Espírito Santo ore e dirija você na oração. Não só pedir o que você deseja, o que você pensa, do jeito que você acha, mas deixar que o Espírito Santo flua como águas vivas, que a Bíblia já fala sobre isso. Jesus disse que águas fluiriam do nosso interior, águas vivas. Então é o Espírito Santo agindo, essas águas fluem através de você, águas abençoadoras. E tudo que flui de nós flui para abençoar os outros, gente. Nós não viemos para Jesus só para sermos abençoados. Nós viemos a Jesus para sermos agentes de bênção. O propósito de Deus para você é que você seja um abençoador. E isso é verdadeiro, muito verdadeiro na oração. Quantas vezes nós somos egoístas, oramos só por nós, por nossas necessidades, por aqueles que amamos, que nos importamos, mas Deus nos tem levantado, e é aí que vem o valor da oração intercessória, para nos colocarmos no lugar do outro, para clamarmos pela vida do outro, por aqueles que não conhecem. O amor de Deus pelos povos, pelas nações, o amor de Deus pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Nós precisamos nos levantar e orar pelo nosso vizinho, pelo nosso conhecido,
ou por aquele que vemos até estranho, que não temos tanta proximidade, mas que de repente o Espírito Santo nos leva a orar por ele, ou nos traz um nome, nos traz uma pessoa, uma imagem. Ore por essa pessoa agora que está precisando. Então nós naquele momento somos então movidos pelo Espírito Santo. Ele mostra necessidades do que Ele quer fazer para que nós estejamos entrando na brecha, abençoando vidas, protegendo vidas muitas vezes pela intercessão que o inimigo queria ceifar até, mas que nós nos colocamos em oração e Deus vai guardar, Deus vai livrar. Então o Espírito Santo dirige. Lá em Isaías 11:2, é muito interessante que o texto fala que o Espírito é espírito de sabedoria, é espírito de entendimento, é espírito de conhecimento. E é muito lindo isso, pensar que toda essa obra do Espírito Santo, nessa amplitude linda, que vai muito além do que nós possamos entender, esse Espírito que em nós habita, ele vai agir durante a intercessão, dando compreensão da essência das coisas, dando compreensão de propósitos, dando entendimento de coisas que nós não tínhamos entendimento, visão espiritual de que nós não tínhamos, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de pessoas, de povos e de nações. Que maravilhoso, que tremendo! Você sabe que na intercessão você se torna um colaborador com Cristo, porque você está orando por aquilo que importa ao coração de Deus, por aquilo que Deus está fazendo. Você está orando junto com o estrategista Espírito Santo, que está trabalhando e fazendo coisas muito além do que entendemos, e está vendo ir lá o futuro, e sabe, e está agindo em tudo, porque está tudo diante dele. Deus é o Senhor do tempo e Ele quer agir, mas precisa de corações. Foi assim que Deus escolheu operar na terra, pelas orações do seu povo. Então nós fazemos a diferença, como também, infelizmente, muitas vezes deixamos de fazer a diferença, porque nós não oramos, porque nós não somos sensíveis ao Espírito Santo. Mas o nosso chamado é que nós nos deixemos realmente sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Ele vai nos dirigir nesse caminho maravilhoso da intercessão. Sabe, o Espírito Santo também, ele enche você de poder, porque você precisa de poder para interceder. Poder espiritual. E esse poder espiritual vem da presença do Espírito, de ter uma vida no Espírito. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito, e quando ele falou, eu vou mandar outro conselheiro, esse conselheiro para estar conosco para sempre, esse conselheiro, ele nos encheria de poder. Atos 1:8 fala sobre isso, que nós seríamos cheios de poder do Espírito Santo quando ele viria sobre nós. Para quê? Para sermos testemunhas. E também para fazermos as obras de Deus, para fazermos as obras dele. E uma das grandes obras de Deus no mundo é a obra da oração intercessória. Então nós somos chamados como povo de Deus a sermos povo de oração, povo que está na presença de Deus, povo que guerreia espiritualmente. E o Espírito Santo nos enche de poder para as guerras espirituais. O Espírito Santo também revela a palavra. Nós também trabalhamos com você sobre isso, mostramos que o Espírito Santo é o autor da palavra. E ele usa a palavra de Jesus em nossas vidas como uma espada. Ele entrega essa palavra para nós em batalhas nesse mundo que nós temos que exercer, porque esse mundo está caído, esse mundo está em trevas. Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Então o Espírito Santo, ele nos dá graça. O Espírito Santo, ele nos leva a guerrear. Ele nos leva a invadir territórios espirituais, isso em grandes conquistas no mundo espiritual. Ele leva a igreja a conquistas, leva a igreja a avanço, a conquista de almas para Deus, pessoas se rendendo a Jesus, é o ápice. É a grande conquista, é a grande mudança. São vidas vindo a Deus, mudando do reino das trevas para o reino da luz. E essa obra tem que ser regada com oração.
Pela oração, milagres de transformação acontecem. Pela oração, os corações são regados. Pela oração, as vidas são tocadas. Pelo poder da oração, os milagres acontecem. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o Espírito Santo usa então essa palavra viva e eficaz na boca do intercessor para declarar no mundo espiritual para que mudanças aconteçam. Firme-se nas promessas do Senhor, firme-se, esteja atento à palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. E o Espírito Santo vai trazer a palavra de Deus na hora da intercessão para você orar alinhado, de acordo com essa palavra e guerrear, porque ela é a sua espada. Essa palavra é a sua espada como intercessor. É aí que você guerreia contra o mal, quando você ora. E para encerrarmos hoje, vamos falar que o Espírito Santo também, nós já comentamos aqui, guia na sabedoria. É isso mesmo, é importante entender que para compreender a vontade de Deus e orar para que haja benefícios espirituais e glória ao nome do Senhor, nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos orientar para orarmos, nos ensinando a perseverar em causas do reino, em causas que Ele tem colocado para você interceder. Então o Espírito Santo vai te dar a sabedoria e Ele vai te dar a graça de perseverar também. O mesmo Deus que nos impele a orar é o mesmo Deus que vai nos orientar, por exemplo, às vezes a parar de orar, porque já a resposta já está vindo, agora só temos que vigiar ali, ficar firmes, porque Deus já está construindo, já foi liberado no mundo espiritual. Então o Espírito Santo nos dá sabedoria de quando intensificar numa frente de oração, quando então agora nós vamos entrar em louvor e adoração, porque a obra já está consumada. Então, o Espírito Santo, ele vai operar, ele vai dar discernimento das fases de oração, ok? Então, ele guia você em sabedoria também, para que você seja um intercessor eficaz. E agora a gente vai orar. Nós vamos orar e eu quero colocar aqui para você duas causas pelas quais nós vamos interceder. Nós estamos seguindo aqui o nosso guia, nós já tivemos encontros sobre isso, nós já comentamos sobre isso com você e hoje nós vamos orar pela jovem geração e nós vamos orar pelas lideranças cristãs, ok? Então eu estou contando com você aí. Essa semana é o nosso tempo de orar pela jovem geração e vamos orar também pelas lideranças cristãs. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos em oração, Senhor, e intercedemos, Deus, pela Tua obra, Pai. Intercedemos, Senhor, pela nova geração. O Senhor tem feito coisas lindas, Pai, entre eles, mas pedimos, intensifica, Senhor, essa obra. Levanta, Senhor, os profetas da nova geração. Levanta os evangelistas, levanta os mestres, Senhor. Levanta, Senhor, levanta os proclamadores da verdade. Levanta os defensores da verdade, Senhor. Levanta pessoas chaves, Pai, na nossa sociedade, Pai. Ó Deus, levanta entre os nossos jovens, adolescentes, levanta, Senhor, entre nossas crianças, Pai, levanta, Pai, entre os nossos pré-adolescentes. Nós, Pai, pedimos, venha a obra do Teu Espírito, Senhor, sobre a nova geração. Senhor, nós oramos para que a nossa liderança cristã também seja abençoada, os nossos líderes, pastores, suas famílias. Nós oramos também para que os nossos líderes tenham um olhar sobre a nova geração, que as igrejas invistam, Pai, na nova geração, que, ó Deus, que se treine, que se prepare a nova geração, ó Deus, para realmente ser uma geração conquistadora, uma geração guerreira, Senhor. Ela é a geração da última hora e nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus ela se levante poderosa, que os líderes olhem, que os líderes invistam, que os líderes treinem, que os líderes façam discípulos, assim como Paulo fez Timóteo e preparou Timóteos para a obra do ministério, para a
liderança. Ó Deus, que os pastores preparem novos líderes também, que os pastores invistam na nova geração e os preparem para assumirem postos estratégicos. Nós oramos e abençoamos, Senhor, os nossos líderes, abençoamos, pedimos proteção espiritual, pedimos, Senhor, que toda seta do maligno seja quebrada em nome de Jesus, seja destruída em nome de Jesus. Oramos para que eles sejam protegidos, que suas casas sejam protegidas, que suas famílias sejam protegidas, que eles estejam, Pai, buscando ao Senhor, que se levantem ali intercessores, homens e mulheres de oração, homens e mulheres santos, que, ó Deus, seja um modelo, meu Deus, para a igreja. Nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória e louvor. Amém. Essa semana é a semana de orar pela nova geração e é a semana de orar pela liderança cristã. Que Deus abençoe vocês.